Em um mundo onde o ter vale mais do que o ser, como o jovem cristão lida com descontentamento? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovem. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no programa, eu ministro a aula explicando a lição do início até o final, e esse programa, essa lição serve para ajudar os professores a ministrarem as suas aulas, também para aqueles que, por algum motivo justificável, não poderão estar na sala de aula nesta data e para aqueles que querem aumentar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento com a nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho pedir ao Senhor que possa iluminar a minha mente, ilumina a mente daqueles que também estão assistindo, para que juntos possamos compreender e praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um programa edificante, tira todo impedimento, toda barreira. Senhor querido, que os professores possam ministrar esta aula e que vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, você pode aí divulgar o canal clicando no botão que está aqui, compartilhar, e enviando para suas redes sociais. Você também pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e fazer o seu comentário sobre o que você achou da lição de hoje. Ou também deixar o comentário com a frase que eu deixo no final que resume a aula. Então fique até o final conosco. Antes de darmos prosseguimento na lição de hoje, eu quero falar sobre o que iremos estudar no próximo trimestre de 2025. Eu já estou de posse aqui até da revista, tá bom? Para poder ministrar com o tema A Verdadeira Religião. No primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens. Tá? A verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Inclusive, eu gostaria até de pedir perdão, porque na aula passada eu pronunciei essa palavra errada, eu falei autenticidade, houve aí uma escrita que até fez ali uma observação, e como foi uma coisa muito corrida, e eu repeti a palavra várias vezes, eu acabei falando autenticidade. Não é autenticidade, é autenticidade. Então vocês me perdoem, porque eu também posso falhar, não tem jeito, tá bom? E nós teremos aí uma lição, uma revista, um trimestre inteiro. Todas as lições vão tratar da autenticidade, tá? Da lição 1 à lição 13. E aí talvez você me pergunte, Pastor Mário Luna, o que é autenticidade? Vem estudar conosco no primeiro trimestre de 2025 e descubra. Vamos lá! Lição de número 10, 8 de dezembro de 2024, com o tema Proteção contra o Descontentamento. Por que as pessoas estão descontentes? Porque o descontentamento chega também na vida do cristão. Como ser protegidos do descontentamento? Essa lição vai tratar sobre isso. E nesse dia é comemorado o Dia da Bíblia. Como eu não tenho um tempo aqui hábil para falar um pouco sobre a questão da Bíblia, eu deixei para vocês que eu tenho no canal um vídeo gravado exclusivamente tratando sobre a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Então eu vou deixar ele lá no finalzinho para vocês também clicarem, assistirem. É um vídeo que está aí dentro da série Discipulado. Pastor, mas eu não tô na classe de discipulado. Não, você não entendeu. Todos nós somos discípulos a vida inteira na presença de Deus, alunos. Discipulado de integração é aquele discipulado inicial, quando a pessoa aceitou Jesus antes do batismo. Mas depois do batismo, apesar de não participar de uma classe chamada discipulado, nós continuamos a ser discípulos. Então esse vídeo aqui é atemporal.
para qualquer tempo, para qualquer idade, depois que a pessoa já tem um entendimento, seja uma criança de 8 anos, seja um ancião de 80, não importa, ele serve para todos nós. A Bíblia, a infalível palavra de Deus. Eu recomendo que você assista. Texto principal. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. A princípio, quando nós lemos esse texto, fica parecendo que Paulo está dando um conselho para que as pessoas se acomodem e não se preocupem com nada mais, além de comer, de ter um lar para morar, de ter algo para beber, certo? Só. Mas Paulo não é disso que Paulo está tratando. Paulo está falando que mesmo que você só tenha o básico, você precisa viver uma vida de contentamento e não estar descontente. Porque a vida, ela é feita de fases. E às vezes, você está passando por uma fase difícil. Eu estou passando por uma fase difícil. Inclusive, na lição de adultos, a próxima lição, que é a lição de número 11, nós vamos tratar sobre promessas de provisão. O nosso Deus é o Deus de provisão desse trimestre. Promessas de provisão. Então, nós podemos estar passando por uma fase. E nós não podemos ficar descontentes. Nós temos que aprender a nos contentar com o que temos. Se o que temos nesse momento, como diz o apóstolo, é o sustento, é ter com que se cobrir, ter o básico, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você vai se acomodar a isso. Você pode lutar, você pode crescer, mas essa pode ser uma fase da sua vida. Mas existem pessoas que, quando isso acontece, elas acabam murmurando. Elas ficam descontentes, elas querem se revoltar com pessoas, elas querem se revoltar contra Deus, e isso não é bom. Isso acaba atrapalhando o relacionamento dela com Deus e o crescimento dela espiritual. Porque ela precisa entender que a vida não é feita só de momentos bons. Haverá momentos de dificuldade. E por causa disso nós vamos ficar descontentes? Nós vamos murmurar? Nós vamos reclamar? Nós vamos blasfemar? De maneira nenhuma. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Até porque o contexto desse texto fala daqueles que estão querendo se enriquecer. E quando uma pessoa vive com prioridade de vida, propósito principal de vida, em querer se enriquecer, ele vai encontrar muitos males pelo meio do caminho. Porque ele vai arrumar meios para se enriquecer. Não importa se vai ser jogando, não importa se é um meio ilícito, não importa o que ele vai fazer. O que importa é ele enriquecer. E isso vai trazer dores. Você tira o propósito principal e coloca um propósito que não deve ser o seu propósito de vida. Ser rico. Você pode querer ter uma melhor condição de vida, mas a sua vida com Deus precisa ser o primeiro propósito. Propósito principal, ter uma vida em obediência a Deus. Resumo da lição. O contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz que nós devemos buscar primeiro as coisas de cima e não as que são da terra. Ou seja, você vive na terra com os olhos no céu. Você vive na terra com a esperança da vida eterna. É assim que funciona. Texto bíblico, Provérbios 15, versículos 14 a 17, capítulo 16, versículo 8, capítulo 17, versículo 1. E aí eu estou deixando como recomendação 2 vídeos. Eu já deixei na aula passada o capítulo 15, hoje eu estou deixando o 16 e o 17. Afinal de contas, está aqui, ó, 15, 16, 17. Já que eu deixei o 15 na aula passada, hoje eu estou deixando o 16 e o 17. Sendo que lá vai ficar o 16 para você e o vídeo da Bíblia. E aí você também, na playlist, você pode procurar o 17, tá? Propósito da lição. Qual é o propósito dessa lição de hoje? Ensinar que o contentamento em Deus nos traz paz e satisfação, ao desviar nosso foco do terreno para o eterno. Porque você vai ter sempre momentos de dificuldade.
E se a sua vida tiver o foco nessas coisas, você vai viver uma montanha-russa. E tem gente que por causa disso entra em ansiedade, tem gente que por causa disso entra em depressão, porque não desfruta da paz e da satisfação em Deus. Lembrando que Deus está cuidando de nós. Qual a estratégia que nós podemos usar aí para envolver os alunos? Muitas pessoas sofrem da mais contagiosa de todas as doenças, a síndrome de se pelo menos, né? Do se, e se. Então ele usa aqui a palavra síndrome. E se? Vamos lá. Os germes do descontentamento podem infectar uma única pessoa, então dominar toda uma comunidade. Começa em uma e vai passando de uma para outra, porque ela vai falando, a outra vai acatando, a outra vai acatando, e daqui a pouco tá todo mundo descontente. Não é assim que começam os motins? Não é assim que começam as rebeliões? Um está descontente que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, quando vê que não tem aquele levante. Isso pode acontecer dentro de um departamento de jovens. Um jovem descontente começa a influenciar o outro, que vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro, e quando vê que não tem ali uma rebeldia contra a liderança do departamento e daqui a pouco até da própria igreja. Então, vai passando de um para o outro, afetando todos os aspectos da vida, físico, mental, emocional e espiritual. O descontentamento, ele afeta tudo. Afeta o corpo, afeta a mente, afeta o que sentimos e afeta nosso relacionamento com Deus. E tudo começa na nossa cabeça. Tudo que pensamos. Aqui na aula, quem me acompanha sabe, teve uma aula que a frase que resumiu a lição foi: eu sou o que eu penso. Isso é uma verdade. Tudo começa na mente. A batalha começa na mente. E se você não tiver as armas para poder combater o que vem na sua mente, através do que você estudou na palavra de Deus, você aceita os pensamentos, você alimenta os pensamentos, você sente aquilo, você passa a ter vontade de fazer aquilo e depois você realiza aquilo. Olha que coisa terrível, passo a passo. A seguir está uma lista, tá? Vamos lá. De algumas declarações pronunciadas por aqueles afetados pela síndrome do se pelo menos. Vamos lá. Se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. Dinheiro é a solução? Não, não é a solução. O dinheiro ajuda? Ajuda. O dinheiro permite que tenhamos coisa? Permite. Mas o dinheiro traz a verdadeira felicidade? Não. Não. Eu reconheço que se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, poderia resolver algumas coisas. Mas como eu nesse momento não tenho esse mais dinheiro, eu não posso me entregar ao descontentamento. Porque senão eu nem levantaria da minha cama. Eu ficaria deitado nela. Ó vida, ó céus. Ah, eu sou um sofredor. Ah, porque todo mundo tem, eu não tenho. Só que isso é uma ilusão da minha cabeça, uma fantasia. Por quê? Porque se eu sair na rua, ou nas ruas, eu vou descobrir que tem muita gente pior do que a minha situação. Morando na rua, aí a gente quer justificar. Sabe o que a gente faz? Ah, mas também ele tá morando na rua porque ele tem família e porque ele quer. Aí, para poder justificar o que eu tô vivendo, eu acabo condenando o outro. E essa é a pior coisa que eu posso fazer. Não foi o que Adão fez quando pecou? Quando Deus chama Adão e fala para ele: comeste da árvore que eu disse para você não comer? Ele diz: a mulher que tu me deste. Para se justificar, ele acusou Deus e a mulher. Foi a mulher que tu me deste. E não é isso que eu faço? Quando eu quero justificar a minha situação, eu vou acusar alguém. Ou eu vou acusar uma questão. E aí eu, para me justificar, quando alguém diz assim: ah, mas se você for pelas ruas, você vai encontrar pessoas com mais necessidade. Ah, mas eles estão assim porque querem. Mas se você sentar com muitos deles, você vai descobrir que não é porque eles querem, no sentido de querer, tem toda uma possibilidade para sair daquilo e não quer sair. Não é bem assim. Só que nós acusamos as pessoas para justificar a nossa situação. Então, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro, esse se não existe. Então, viva com satisfação. Se pelo menos eu conseguisse tirar melhor notas. Aqui tem uma questão. Jovem, quer tirar melhor nota? Larga o celular. Fala aí na sala de aula, professor. Ou você que é jovem que tá aí, ó, assistindo, tá? Larga o celular. Pega o celular
Não dá pra ver, minha foto da esposa. Pega o celular, abandona ele um pouco, troca o celular pelos livros. Mas não quer estudar, aí se pelo menos, aí questiona, por que fulano tira boas notas? Tira boas notas porque estuda. Mas eu conheço gente que tira nota boa porque colou. Errado, você é cristão. Como cristão você não pode trapacear. Trapaça é pecado. Você tá trapaceando. Como cristão não pode fazer um negócio desse, tá errado. Tá errado para qualquer pessoa, mas o cristão tem a lei de Deus. Se pelo menos tivéssemos uma casa melhor. É um desejo. Eu queria ter uma casa melhor. Mas ficar descontente e alimentar o descontentamento porque não tem uma casa melhor é errado. Se pelo menos eu tivesse tido uma educação, não tivesse tido uma educação tão ruim, nunca é tarde para começar a aprender. Tem pessoas que tiveram uma educação ruim, mas depois mudou. Então você não pode se conformar com a vida que você tem. Se pelo menos ela tivesse continuado namorando comigo, mas ela não quis continuar namorando com você. Ou ele. Se pelo menos ele tivesse continuado namorando comigo, mas ele não quis. A sua vida vai acabar. Minha vida vai acabar. Acabou, não vai acabar. Você não nasceu agarrado com ele nem com ela. É um namoro. Eu sei que isso envolve sentimentos. É claro, eu não sou louco. Eu entendo perfeitamente. Mas viver a vida preso nisso não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Certo? Não vai levar a lugar nenhum. Se pelo menos o nosso pastor fosse um pregador mais forte. É o jeito dele pregar. Você pode estudar a palavra de Deus na sua casa. Você pode aprender a palavra de Deus para que você possa se alimentar também. Então não tem como colocar a culpa no pastor. Tá vendo que tudo é culpa dos outros? Você tá vendo? Desde o início. Se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. É jovem, meu pai e minha mãe não me dá. Se pelo menos eu conseguisse tirar melhor notas. Aqui, tira. Aí pode botar a culpa no professor, é porque o professor não ensina bem. Se pelo menos tivesse uma casa melhor. Novamente, os pais. Se pelo menos eu tivesse tido uma educação não tão ruim. Mais uma vez alguém, culpado. Se pelo menos ela tivesse continuando namorando comigo, então a culpa é dela, a culpa é dele. Se pelo menos o nosso pastor fosse um pregador mais eloquente, culpa do pastor. Converse com os alunos sobre a lista e pergunte se gostariam de acrescentar mais alguma declaração. Você quer acrescentar mais uma declaração? Concluo enfatizando o cuidado que temos de ter com essa perigosa síndrome do se pelo menos. Introdução. O interessante é que esse se pelo menos serve também contra o jovem. Porque o pai pode dizer assim, se pelo menos meu filho fosse um filho mais obediente, se pelo menos meu filho fosse um filho mais estudioso. Tá entendendo? Então todo mundo às vezes pode ser levado pelo se pelo menos, mas nós não podemos ser guiados pelo se pelo menos. Você vive em descontentamento? Tá aí, triste, cabeça turbada. É possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito? Uma pessoa descontente é uma pessoa indignada e insatisfeita por um estilo que não perca tempo com murmurações e críticas? Que a pessoa descontente, ela sempre quer procurar um motivo, um culpado para o descontentamento dela. Ela nunca se coloca como culpado. O culpado é o outro, não ela. Na lição dessa semana veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado por intermédio do contentamento. Então, de um lado, indignação e insatisfação, murmurações e críticas, descontentamento. Do outro lado, nós temos um estilo de vida mais maduro, que é um estilo de vida de contentamento, que é maduro, discreto e moderado. A capacidade de se contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e insatisfeita parece ser regra. Hoje, as pessoas aplaudem quem está indignado e insatisfeito. Estou insatisfeito, estou revoltado. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Meu pai tem que me dar, minha mãe tem que me dar, eu não pedi para nascer. Coisas desse tipo, né? Coisas desse tipo que quando nós não tínhamos nenhum entendimento, às vezes entramos por um caminho desse também. Eu mesmo já falei quando era mais novo, mais jovem, quando era criança, às vezes estava meio revoltado. Eu não pedi para nascer. A vida é uma dádiva
A vida é um presente. O pai e a mãe não geram a vida. Eles são instrumentos para gerar a vida, mas eles não são o autor da vida. E aí nós lançamos na face do pai e da mãe, eu não pedi para nascer. Mas quem me trouxe a existência foi o Senhor. Foi Deus quem me trouxe a existência, por meio do meu pai e da minha mãe. Isso é uma coisa que eu preciso compreender. Tópico 1. Características que nos levam ao contentamento. Nós vamos ter aí a moderação em Provérbios, o temor do Senhor e o amor valem mais, o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. 1. A moderação em Provérbios. O que os capítulos de Provérbios dessa lição trazem como ensinamento é a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida moderado em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. O que é mais importante? Dinheiro ou fruto do Espírito? Aí você vai falar assim, pastor, eu preciso de recurso material. Mas se você colocar como propósito de vida buscar valores materiais, você vai ter que entender que os valores materiais são passageiros, enquanto as virtudes, que é o fruto do Espírito, são eternas. Isso tem a ver com a nossa eternidade. Bondade, mansidão, fidelidade, amor, longanimidade, temperança ou domínio próprio, que é a mesma coisa. São coisas que têm a ver com a vida espiritual. Jesus nos ensinou em Mateus 6,33, falando das necessidades básicas, comida, bebida, vestimenta. Por isso que Paulo disse, tem com o que se sustentar e com o que cobrir. Ele está baseado no que Jesus falou em Mateus 6,33. Então ele diz, buscai primeiramente. Qual é a prioridade? Buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Quem está debaixo do governo de Deus e quem está debaixo do governo do mundo? O mundo, sistema comandado por Satanás. Reino de Deus, governo comandado pelo próprio Deus. Então você está debaixo do reino de Deus, você está debaixo do governo de Deus. Buscando o reino de Deus, você está debaixo do governo de Deus, em obediência. Então buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então você vive uma vida de justiça porque você foi justificado em Cristo. E todas essas coisas, não tem demais, é todas essas. Você pode procurar em qualquer versão que não tem a palavra demais. Todas essas coisas, as de cima, comida, bebida e vestimenta vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus tem compromisso em cuidar de nós nas nossas necessidades. É isso que nós precisamos entender. Aí a pessoa quer buscar valores materiais. Então ele esquece o que Jesus ensinou. Assim sendo, o temor do Senhor vale muito mais do que riquezas. Olha aí. O amor é mais precioso do que um luxuoso banquete. Tudo isso está em Provérbios 15:16, 15:17. A justiça é mais valorosa que a riqueza conquistada de maneira injusta. Provérbios 16:18. Uma refeição simples com tranquilidade e paz é melhor do que uma casa abastada cheia de contenda e brigas. Provérbios 17:1. Provérbios nos ensina a viver de acordo com o que verdadeiramente importa. O que importa na ótica de Deus? Uma vida de bondade, uma vida de amor, uma vida de justiça. Só que o que importa na vida humana? Uma vida de deleite, uma vida de prazeres, uma vida de dinheiro, de riquezas. Então, os valores humanos são diferentes dos valores de Deus. Deus não se impressiona de uma pessoa ser rica, bilionária. Isso não impressiona Deus. Pastor, por que não? Primeiro, porque ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Então, isso nunca vai impressionar Deus. Segundo, que o que Deus espera de nós é que nós venhamos viver de acordo com a sua palavra. Porque o pecado nos desviou do propósito de Deus. E Cristo nos traz de volta para esse propósito.
Só que para pensar, uma pessoa que está acostumada a viver de uma forma errada, agora ela vai ser ensinada a começar a viver de uma forma correta, mesmo tendo a possibilidade ainda de errar. Só que o propósito dela agora não é errar, é acertar. Ainda que ela erre, o propósito agora é acertar. Então é um processo voltando. Deus nos criou e nós nos desviamos. Aí vem Cristo, aí nós vamos voltando, até chegar ao estado de perfeição, que vai acontecer quando nós tivermos um corpo glorificado. Não é aqui, é quando recebermos um corpo glorificado. O livro de Provérbios enfatiza o equilíbrio como um caminho para a verdadeira satisfação. O foco está em viver de forma que as prioridades sejam estabelecidas com base na palavra de Deus e não em conquistas materiais. Não devemos nem podemos descuidar do compromisso que temos. Claro, você tem compromissos aqui nessa terra, então você não pode descuidar deles, humanamente falando. No entanto, nossa prioridade de vida deve ser a transformação de nossa vida para nos parecermos com Cristo. O que isso significa? O jovem não vai deixar de estudar porque é cristão. O jovem não vai deixar de trabalhar porque é cristão. Mas ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer o que lhe é devido com a ótica em obedecer a Deus. É isso? Esse é o objetivo principal de termos recebido a salvação. Quando vivemos a vida terrena, à luz da vida celestial, nossas prioridades mudam e o descontentamento não tem lugar em nossa vida. 2. O temor do Senhor e o amor valem mais. Valem mais do que dinheiro. Provérbios 15, 14 a 17 retoma a busca da sabedoria como uma maneira sensata de viver. E o que é sabedoria? Viver a vida na ótica de Deus. É pegar o conhecimento da palavra e aplicar ele no dia a dia. Aqui é sábio aquele que tem o coração cheio de conhecimento, que coloca em prática, pois consequentemente seu coração também desfrutará de alegria. Assim, uma pessoa que tem o coração com conhecimento e alegria, na presença de Deus, saberá discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar a felicidade. Se você é dominado pelas coisas, você está perdido, eu estou perdido. Porque a hora que eu não tiver, eu estou descontente. Só que quando você não é dominado pelas coisas, seu coração fica em paz. Ela também saberá pensar entre o pouco com o temor do Senhor e um grande tesouro com inquietação. É uma comparação. Não tenha dúvida de que ela escolherá o pouco, o sábio, com o temor do Senhor. Essa pessoa saberá pesar entre a comida com hortaliça, onde há amor, entre o boi gordo e com ele o ódio. Não tenha dúvida que ela escolherá a simplicidade em que haja o amor. A questão aqui é necessariamente fazer a escolha entre um e outro. A questão aqui não é necessariamente fazer a escolha entre um e outro. Eu vou comer uma comida que aqui no Rio de Janeiro às vezes a gente usa, né, sem a carne ou sem a mistura. Às vezes tem algumas pessoas que também usam a palavra mistura, né, que é a carne, seja carne, peixe, frango, tá? Então, hoje não tem. Aí a ideia aqui é a seguinte: uma casa que não vai ter a carne, não vai ter peixe, não vai ter, só vai ter o legume e o arroz e o feijão. Ou um lugar onde tem churrasco. Só que onde tem churrasco tem inquietação. E aqui tem paz. Não quer dizer que todo lugar que tenha churrasco vai ter inquietação. É só uma comparação. Ele diz que é melhor um lugar onde tem uma comida simples, que tenha paz, do que um lugar onde tem uma fartura, que tenha inquietação. É isso que está dito ali, certo? Por isso que ele diz, a questão aqui não é necessariamente fazer escolha entre um ou outro, mas compreender que há coisas mais preciosas na sabedoria divina e que, diferentemente dos bens materiais, só o temor do Senhor e o amor podem nos levar ao contentamento. Apesar das vantagens materiais, jovens de classe mais altas podem enfrentar muitos desafios. Já que a lição é para jovens, nós precisamos dizer aqui, quantos jovens de classe alta aí estão enfrentando desafios terríveis. Embora a riqueza proporcione conforto e acesso a muitas oportunidades, ela não elimina questões emocionais, espirituais e até familiares. Um jovem rico, que tem um pai que o despreza, a riqueza não traz
o amor do pai para ele, o tratamento correto. Não traz. Então você vê que isso não vai ser resolvido com dinheiro. Ah, mas tô nem aí. Se eu tivesse dinheiro, se o meu pai não liga para mim, eu não tô nem aí. Irmãos, isso é uma palavra de alguém que já está revoltado. Já está contaminado pela revolta, pela insatisfação. Ele só está fazendo, ele está usando o dinheiro como uma fuga. Só isso. Ele está colocando no dinheiro a sua expectativa. Ele tira do pai e bota no dinheiro. Isso é horrível. Isso vai destruir ele. Porque quanto mais ele tiver, mais ele vai querer. E quanto mais tiver, mais vai querer. E quanto mais tiver, mais vai querer. Imagina. Porque a pessoa tem satisfação no momento que ela compra. Depois que passou, ela não tem mais satisfação. Ela já quer comprar outra coisa. E daqui a pouco outra coisa. E daqui a pouco outra coisa. E quando vê que não, ela vive dominada pelas coisas que ela compra. E nada traz satisfação a ela. Esses jovens podem se sentir pressionados pela expectativa de manter um estilo de vida. Ou podem enfrentar o vazio existencial, inseguranças pessoais ou crise de identidade. Olha aí. O que pode acontecer? Eles podem se sentir pressionados pela expectativa de manter um estilo de vida. Eu não posso perder meu status. Posição de classe alta. Ou podem enfrentar o vazio existencial, que é a falta de Deus. Inseguranças pessoais ou crise de identidade. Os jovens, independentes da sua classe social, precisam da direção de Deus para lidar com suas lutas internas e espirituais, pois a paz verdadeira só vem através de Deus. Não vem através do dinheiro. Não vem através de uma casa boa. Não vem. Vem através... Para pensar. Um jovem rico. Rico. Falando rico mesmo. Tá? Mora numa mansão. Mansão totalmente protegida. Câmeras de segurança para tudo quanto é lado. Mas aí eles ficam sabendo que alguém está tentando invadir aquele lugar, ao desespero. Então ele vive preocupado que alguém pode querer entrar naquele lugar. Então não há uma paz. É diferente. Isso quer dizer que você vai abrir mão? Ah, não, é por isso que não deve ser rico. Essa é a sua defesa, pastor? Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que às vezes a pessoa mora numa casa mais simples, mas tem a confiança no Senhor. Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então a nossa segurança está em Deus. Nós temos que fazer nossa parte? Temos. Mas uma pessoa que não está em Deus, ela vive uma vida insegura. 3. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. É uma apologia à pobreza? Claro que não. Mas é trazer o jovem à sua realidade. Às vezes nós vivemos fora da nossa realidade. Nós vivemos de uma fantasia. E isso nos adoece. Provérbios 16, 8 e 17, 1 trazem a questão da justiça e da paz. Dessa forma, o sábio ensina que é muito melhor ter pouco, mas vivendo com justiça. Ou seja, é melhor ser um pobre justo. Mas ele não está dizendo que é melhor ser pobre. Ele está dizendo que é melhor ser pobre justo que ter abundância conquistada de maneira injusta, isto é, ser um rico injusto. E quantas pessoas conseguiram granjar riqueza com injustiça? Quantas pessoas conseguiram granjar riqueza através de meios que não são os meios corretos? E aí não é uma coisa que agrada a Deus. Oprimindo pessoas. O sábio também ensina que o bocado seco, ou seja, um pão velho, que não pode ser embebido num delicioso molho, acompanhado de tranquilidade e paz, é melhor do que um grande banquete em que há brigas e confusões. Aqui também não é uma questão entre escolher um ou outro, mas de saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz e as observa, caminhará nessa vida com grande contentamento. Muitos jovens, especialmente aqueles em situações de escassez financeira, podem se sentir tentados a comparar sua vida com os dos outros e a desejar aquilo que não tem. A pior armadilha, guarde isso, professor, você que está me assistindo,
a pior armadilha que eu e você podemos cair é a comparação. E você pode ver que o mundo nos leva a viver uma vida de comparações. Se comparar com as pessoas o tempo inteiro. E em nome dessa comparação, a desgraça vem. Por quê? Mulheres, por exemplo, vamos botar exemplos aqui, vários exemplos podemos, rapidamente. Mulheres que observam a vida de algumas amigas e aí sabem que elas compraram determinadas coisas e elas começam ali a cobrar do marido que ele também tem que comprar. Ela não vai dizer que porque a amiga tem, na maioria das vezes, mas ela vai pedir para comprar, mas a motivação é porque a amiga tem. A amiga conseguiu trocar a geladeira, a amiga trocou o fogão, a amiga trocou o jogo de sofá, e aí vai lá, eu também quero. E o marido não pode. A amiga tem um marido que pode, mas ela não pode. E aí? Dívida. O homem vê alguém que comprou um carro melhor e eu quero também. Eu quero essa moto também. Aí vai. Dívida. O jovem também vê lá, o meu amigo chegou lá na sala de aula com um telefone, né, de uma marca. Não vou ficar falando marca de telefone aqui, não vou ficar fazendo propaganda de telefone, tá? Chegou lá com uma marca, eu também quero. Endividamento. Então, a pessoa nunca tá contente. Eu tava falando com a minha esposa, pelo número que eu vou dar aqui, aí vocês vão saber do que eu tô falando. Mas não vou falar marca de telefone, não. Não vou ficar fazendo propaganda de telefone pra ninguém, não. O canal não ganha nada pra isso, então não vou ficar fazendo propaganda, não. Até porque eu nem uso essa marca de telefone, mas tudo bem. Mas também não tô dizendo que não é uma boa marca, não. Tá. Aí você, um dia desse aí, tava no 12. Você já sabe do que eu tô falando. De repente já viu 13, 14, 15, 16, 17. Ontem... Eu tô gravando essa aula no dia 29 de novembro de 2024. Ontem eu tava assistindo algo, de repente apareceu o lançamento do 18. Como assim? Você quer acompanhar isso? É impossível. Nenhum pai, nenhuma mãe que seja aí com uma condição financeira pouca, até os ricos, às vezes vão ponderar determinadas situações porque você não consegue. Às vezes no mesmo ano tá lançando outro número e vai lançando, e vai lançando, e vai lançando. Isso não tem fim. E os valores são exorbitantes para a nossa realidade. Aí se você me perguntasse hoje, pastor, não sei, um 15, um 16, de um modelo aí, mais ou menos, 8 mil, tá? Pastor, você não queria, não. Nem precisava tanto. Hoje eu gravo aula aqui para vocês num computador que tá pedindo a Deus misericórdia com mais de 12 anos. Ele já tá no... Então tá bom, eu trocaria um aparelho de 8 por um computador de 5. Seria uma boa máquina que me atenderia assim mais 10 anos. Porque essa é a minha necessidade. Não quero aparelho de 8 mil. A minha necessidade me atenderia muito bem um computador de pelo menos aí uns 5. Então você tá vendo? E eu queria um computador, não é pra mim, no sentido assim, de eu ficar ostentando por aí. É pra realizar esse trabalho para a obra de Deus. Aí você vê, é pra obra de Deus e tem as deficiências. Aí tem gente que quer pro deleite. Se pra obra de Deus já é difícil conseguir, imagine pro deleite. Vai dormir com essa agora que vai ser difícil, hein? Imagina eu descontente. Ai, Deus, eu tô fazendo a tua obra. Oh, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, esse computador vira e mexe, quer desligar, não quer funcionar. Eu poderia estar descontente aqui também. É um direito, poderia? Não, Senhor, é pra tua obra. A tua palavra diz que tu é dono do ouro e da prata. Tu não tem poder não, Senhor? Aí você entra no campo da desobediência. Você entra no campo do insulto. Você entra no campo de achar que pode dar ordem a Deus. E você e eu não podemos fazer isso, não. O inimigo é louco pra gente fazer essas coisas. Contudo, a Bíblia nos ensina que nossa vida não deve ser definida pelas posses ou pela condição financeira, mas pela busca por um propósito maior. Viver de acordo com a vontade de Deus, que é justa e reta. Simples assim.
Em resumo, a vida cristã deve ser fundamentada em valores como a justiça, a honestidade, a fidelidade a Deus. Não no desejo de acumular bens materiais à custa de injustiça ou riquezas ilícitas. É muito melhor você ter justiça, honestidade, fidelidade do que ter dinheiro ilicitamente. Isso não significa que o cristão deve ser passivo ou negligente em relação à sua condição financeira, mas sim que seu coração deve estar alinhado com a justiça divina e não com a busca desenfreada por coisas passageiras. Não tem nada de errado do jovem estudar, se formar para poder alcançar um trabalho melhor no mercado de trabalho. Nada de errado. Nada. Não importa. Agora, o problema é achar que a vida se resume nisso. Aí sim. E depois começar a desfazer daqueles que não têm o mesmo recurso. Tópico 2. Valorize o que há de mais profundo. 1. O que é contentamento? 2. Contentamento e pôr os olhos no que é eterno. 3. O contentamento gera passividade? É uma pergunta. 1. O que é contentamento? Já que estamos falando de descontentamento, vamos descobrir o que é contentamento. À luz dos textos de Provérbios, conjugado com o texto do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual. Na fé cristã, o contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós. E ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Então, duas coisas são vistas. Paz no meio das dificuldades e, ao mesmo tempo, gratidão por tudo que Deus tem feito. Vemos esse contentamento na vida do apóstolo Paulo, por meio do ensino de suas cartas, quando diz que já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto ter necessidade. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É isso que Paulo está falando. A fé de Paulo não era abalada porque estava faltando alguma coisa. Isso não quer dizer que ele não pudesse ter momentos de tristeza. Sentir triste. Mas ele não era dominado por isso. Então ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Se hoje tem um banquete, glória a Deus. Se amanhã tem uma escassez, glória a Deus. Se hoje eu tenho uma coisa que eu gostaria, glória a Deus. Se amanhã eu não tenho aquilo que eu gostaria, glória a Deus. Porque a vida, nem sempre nós temos tudo o que queremos. Agora imagine um pai e uma mãe que se endividam todo para dar tudo que o jovem quer, tudo que o filho quer. Ele vai ensinar para o filho ou para a filha que nada tem valor. Eles não vão dar valor a nada, porque eles vão achar que tudo é fácil. E quando eles não tiverem o que eles querem, quando forem adultos, ou eles vão fazer coisas erradas, ou vão viver uma vida de insatisfação o tempo inteiro, acusando Deus e o mundo por causa daquilo que eles não têm. E não pode ser assim. Então, Paulo aprendeu a contentar-me com o que tinha. Inclusive, esse texto de Filipenses 4, 11, 12, 13, trata simplesmente disso. Ó, o interessante é que o texto de Filipenses 4, 11 a 13 é frequentemente interpretado fora de seu contexto original. Essa é uma observação muito importante. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele já estava falando isso a respeito do versículo 11 e 12, que eu já li para vocês. Ele está falando sobre a capacidade de viver contente em qualquer circunstância, seja na abundância ou na necessidade. Essa força que ele menciona não é uma permissão para alcançar todos os desejos pessoais. Porque muitas vezes as pessoas usam o texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo posso daquele que me fortalece. Você vai conquistar, você vai conseguir, você vai ter. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de suportar. Paulo está falando de ter contentamento. Por causa do contentamento, ele consegue suportar. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter abundância, posso ter escassez, mas eu continuo firme em Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Paulo não está ensinando conquistas materiais nesse texto, não.
mas sim uma capacitação divina para enfrentar as diferentes situações da vida com gratidão e confiança em Deus. Muitas vezes a frase "posso todas as coisas" é usada para encorajar conquistas materiais ou metas pessoais, mas isso distorce o ensinamento de Paulo. Eu não posso pegar um texto e dar um ensinamento fora do contexto. E muitas vezes as pessoas fazem isso. E aí nós somos alimentados com mensagens usando textos da Bíblia que não estão falando aquilo que eu estou falando na hora que eu estou pregando. E isso é um perigo, porque eu começo a ficar frustrado com Deus. Eu falo, mas está escrito na tua palavra. Só que vai estudar o contexto. Não está escrito. O versículo é esse, mas o significado não é esse. Você já parou para pensar nisso? O estrago que isso faz? O estrago que faz alguém modificar o que você falou? Dar uma outra interpretação no que você falou? Já parou para pensar nisso? Isso é muito sério. E é o que nós fazemos direto com a Bíblia. Simplesmente porque pegamos um versículo e damos uma interpretação sem levar em consideração o que Paulo está falando no contexto. No que Paulo está falando no contexto. Toda conversa precisa de um contexto. Se eu isolar a fala de alguém, eu posso falar que ele está falando uma coisa que ele não está falando. E é o que nós fazemos direto com a palavra de Deus. Esse texto nos ensina uma lição prática e poderosa. O contentamento não está ligado ao quanto temos ou deixamos de ter. Então você não está contente pelo que você tem o tempo todo ou que você deixou de ter. Mas a confiança de que Cristo é suficiente. Eu tenho Cristo. Sabe aonde nós podemos nos basear? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. No original, o que o salmista está dizendo é o seguinte. O Senhor é o meu tudo. Por isso não tenho falta de nada. Se Deus é o meu tudo, eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque Ele vai cuidar de mim nas minhas necessidades. É isso que Paulo também está falando. A mesma coisa. Seja em tempos de abundância ou escassez, Ele nos fortalece para viver de maneira digna e agradecida. Sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades conforme a sua vontade, riqueza em glória. Filipenses 4,19. Pronto. Deus supre. Mas não é, Deus não está suprindo, pastor, porque não é isso que eu quero. Mas é isso que Ele quer fazer nesse momento. Acabou. E tem coisas que Deus não está fazendo porque eu que teria que fazer. Aí nós temos que diferenciar e tem que analisar todo o contexto para entender isso, tá? Em Hebreus, o escritor sagrado nos instrui a deixar a avareza, contentando-vos com o que tendes, pois há uma promessa de que não seremos abandonados pelo Senhor. Hebreus 13:5. Só age assim quem consegue colocar a sua atenção no que é eterno, diante das inquietações terrenas. Presta atenção numa coisa. O mundo está programando as pessoas, o sistema, para querer o máximo que pode. Você pode ver que as pessoas estão sofrendo de déficit de atenção, elas não estão conseguindo mais ter atenção, elas têm uma desconcentração enorme, falta de concentração enorme, tá? Por quê? Porque é muita informação o tempo todo. A mesma coisa está indo para a área do consumismo. Consumindo tudo ao mesmo tempo, não só informação, consumindo coisas. Compra coisas que nunca vai usar porque não sabe nem por que comprou. E tá lá, e vai ficando. Isso vai trazendo o quê? Isso é resultado do quê? De um descontentamento. E isso vai levar a pessoa ao quê? A frustração. Então, somente baseado na palavra de Deus, nós nos livramos disso. Mas também tem que ser a palavra de Deus com o ensino correto. Não o ensino que a Bíblia não dá. E é por isso que eu aqui sempre falo para você, investe na sua vida espiritual. Abre mão de um lanche, de 2 lanches, e investe na sua vida espiritual. Porque quando você conhece a palavra, você interpreta a Bíblia no seu contexto, você se livra disso. Você não cria falsas expectativas. Quantas pessoas sendo criada uma falsa expectativa das coisas? E aí, uma vez que é criada uma falsa expectativa, o que acontece? Ela fica frustrada. Mas quando ela entende a palavra dentro do seu contexto, ela se livra disso.
Então eu deixo para você aí uma forma de se livrar disso. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Aí você para e pensa. Vai enriquecer por quê? Porque você vai aprender a como estudar a Bíblia e extrair da palavra o que o texto fala. Para que você não venha ser alvo de acreditar em coisas que a Bíblia não diz. Como tudo posso naquele que me fortalece. Você vai conquistar, você vai ter, você pode, você é filho de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Quando a Bíblia não está, o texto não está tratando disso. O texto está tratando de contentamento. O texto está tratando de suportar tudo por causa de ter Cristo na vida. Então suporta o momento difícil, suporta o momento de abundância. É assim que funciona. Então o link está na descrição. O link está no comentário afixado. Logo no iniciozinho você pode clicar. Vai lá para a página, lê lá. Vários módulos. E tem mais, hein? Tem um testemunho de pessoas que participam aqui do canal que compraram o curso e falando depoimentos, o que elas acharam do curso. Se você não acreditar nisso tudo, eu não sei mais no que você vai acreditar. Então, tá aí para você. Aproveita porque é uma grande oportunidade. 2. Contentamento e pôr os olhos no que é eterno. Tanto os textos de Provérbio quanto os do Novo Testamento mostram que nem tudo no âmbito terreno ocorre da melhor forma. Geralmente não seremos reconhecidos pelos outros, por certo passaremos por injustiça. Certamente teremos prejuízos financeiros e os desafios a mais. Então tudo isso vai acontecer na vida da pessoa. Você vê que tanto nos textos de Provérbio quanto do Novo Testamento mostra que nem tudo no âmbito terreno ocorre da melhor forma. Por quê? Porque vivemos num mundo imperfeito. Então, se esperarmos demasiadamente grandes resultados em algo que não controlamos, e aqui está a chave da questão, você controla isso? Não. Então, como é que você quer resultado? E não temos como controlar, certamente nos frustramos. Por isso, à luz do exemplo dos cristãos do primeiro século e ao longo da história, temos de aprender a colocar o nosso coração no que é eterno. Porque o que é eterno é controlado por Deus, e nesse caso, Deus quer o melhor. Só que o melhor de Deus nem sempre é o melhor que nós achamos. Essa é a máxima da vida cristã. Como vimos no primeiro tópico, o temor do Senhor tem valor eterno. O amor que vem de Deus tem valor eterno. A sua justiça e paz tem valor eterno. Mas um melhor celular não tem valor eterno. A melhor casa não tem valor eterno. O melhor emprego não tem valor eterno. Como cristão, eu não posso ter isso? Pode até ter, mas não pode ser sua prioridade de vida. Porque se for sua prioridade de vida, você abre mão daquilo que tem valor eterno. E por isso, quando esses valores estão dentro de nós, Deus gera um contentamento indizível, ou seja, que não pode ser dividido, pois nossos olhos não estão voltados para as circunstâncias terrenas, mas sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Acabou. Só queria fazer aqui uma observação que indizível é o que não pode ser traduzido com palavras, tá? Não é a questão de dividido, não, tá? É só uma observação aí para refazer aqui o que eu disse, né? Não pode ser traduzido com palavras. Gera um contentamento indizível. Vai além daquilo que nós podemos expressar. O texto de Hebreus 10, 34 a 36 encoraja os cristãos a não desistirem diante das dificuldades, pois há um grande galardão para os que confiam e perseveram. Ele ensina que a paciência não é apenas esperar, mas agir em obediência e fé, sabendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E aí eu queria usar aqui, vou usar uma moeda, tá? A moeda tem dois lados. De um lado, paciência, de outro lado, perseverança.
A paciência tem a ver... Então, tá unido. Tanto é que em algumas versões, você vai ver lá, tá escrito paciência, em outras versões vai estar escrito perseverança. Porque uma coisa está junta da outra. Então, paciência é o esperar. Mas a paciência tem a ver com suportar a pressão. Tá passando por uma tribulação, tá sendo apertado, imprensado. Paciência. Continua ali, naquela situação. Porém, ao mesmo tempo que você tem paciência, você tem perseverança. Você vai avançando. Então, paciência não é uma coisa de ficar parado, sem ter nenhuma atitude. É paciente, mas está em ação. Ou seja, continua perseverando na presença do Senhor. Certo? Isso aqui é importante, tá? Essa confiança é o que sustenta a vida do cristão, especialmente em tempo de dificuldade e sofrimento. Se você não confiar que Deus está no controle, você entra em desespero. Eu também. 3. O contentamento gera passividade? É uma pergunta. Há quem critique a visão bíblica do contentamento porque ela pode gerar passividade. Foi o que eu disse lá no texto inicial, aonde nós fizemos a leitura aqui, inicialmente, que está escrito: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 8. Aí alguém pode dizer assim, comodismo. E os acomodados aí. Por isso que os crentes são assim, tudo acomodado. Não, não é disso que Paulo está tratando, eu já falei. Paulo está tratando daquelas pessoas que querem ser ricas. Querem ficar rica a todo custo. Certo? Em primeiro lugar, devemos rechaçar essa crítica, porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico. Uma pessoa descontente é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa crítica, é uma pessoa murmuradora. E por isso se torna autoritativo para as nossas vidas. O contentamento é autoritativo. Ou seja, é algo que devemos cumprir, viver. Em segundo, o contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade, comodismo. Pelo contrário, quem pode andar em comodismo se levar a sério o temor do Senhor, a obediência? Porque Deus quer que você esteja em movimento. Então, contentamento não tem nada a ver com passividade. Nada a ver. Por exemplo, uma pessoa está desempregada. O coração dela tem que estar em paz, irmãos. Ela precisa ter o contentamento em Deus. Mas isso quer dizer que ela não vai sair para poder colocar um currículo? Claro que não. Uma coisa não tira a responsabilidade da outra. Mas ela foi lá, colocou hoje, não abriu a porta. Colocou amanhã, não abriu a porta. Colocou semana que vem, não abriu a porta. Colocou mês que vem, não abriu a porta. Ela vai entrar em desespero? Ela vai se levantar contra Deus? Ela está fazendo tudo o que pode e o que não pode? Em outras palavras, maneira de falar, que ela está fazendo o que pode. Ou talvez além do que alguns fariam. E mesmo assim a porta não se abriu. E aí? Vai se entregar à frustração? Vai se entregar? Não, você precisa confiar. Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia. Eu não sei de que jeito vai vir. E Deus manda. Deus manda. Às vezes as pessoas pegam e acham assim, para resolver meu problema eu tenho que começar a falar com todo mundo, eu vou pedir, entendeu, ajuda financeira, eu vou fazer acontecer, e às vezes a pessoa está lá contando com a ajuda dos outros e não vê ajuda nenhuma. Aí eu estava num lugar recentemente e eu vi uma cristã falar o seguinte: o meu Pix é o meu joelho. Ela dobra o joelho e vai falar com o Senhor: Senhor, eu estou precisando de recurso. Não tenho. E eu preciso. Só que o nosso problema é o seguinte: a gente precisa, aí ora uma vez e não ora mais. Deus não é surdo, Deus já ouviu que eu preciso. Mas Deus quer que você persevere em oração, para que você aprenda que há uma batalha que você vai travar e você vai aprendendo quando você trava essa batalha. Deus vai forjando o teu caráter na dependência dele. Então a gente às vezes vai falar com todo mundo e não fala com Deus. Quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Você está entendendo aí? Essa questão, esse questionamento? Quem pode andar em comodismo se levar a sério o temor? Quem pode andar em comodismo se amar verdadeiramente? Quem pode ser passivo se observar a justiça? Isso é, se relacionar com outros de maneira justa.
Contentamento não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz. E ao mesmo tempo é estar grato a Deus por tudo. Filipenses 4:11-13. Sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo. Se você me perguntar se tem algumas coisas que eu gostaria de ter hoje, quando eu estou gravando essa aula no dia 29 de novembro de 2024, eu falaria, eu tenho coisas que eu gostaria de ter. E tem coisas que são até necessidade e grandes necessidades. Mas no momento não tem. E aí? O que eu vou fazer? Ah, não vou gravar mais aula também, não. Deus, tu sabe que eu preciso, tu não tem feito. Então também não vou gravar mais nada, não. Ah, você vai entrar na desobediência. É cabinho de guerra com Deus. Vou fazer cabinho de guerra com Deus. Eu congreguei num ministério, numa igreja, que o pastor gostava de falar o seguinte: bonequinho de barro fazendo queda de braço com Deus. Ele falava isso. Meu querido pastor Luiz Aleixo de Paula, foi meu pastor presidente em um ministério que eu congreguei. Parada de Lucas, Rio de Janeiro. Muito bem. Ele falava isso. Bonequinho de barro fazendo queda de braço com Deus. Que coisa, né? Eu fazendo queda de braço com Deus. Não tem como. Não tem jeito. Não tem maneira. Então, ou eu faço o que Deus quer, ou eu faço. Quem perde sou eu. Certo? O contentamento bíblico não gera passividade. A Bíblia ensina que o contentamento anda de mãos dadas com a diligência e a busca pelo crescimento espiritual e material dentro dos padrões de justiça e ética. Nada impede de você querer crescer materialmente, desde que você esteja dentro do padrão de justiça e ética. E se a sua vida espiritual estiver equilibrada, você vai ter uma visão correta do crescimento material. Você não vai ser iludido por ele. O contentamento bíblico, portanto, não nos prende ao que temos hoje. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. O jovem cristão não vai ficar preso no que tem hoje, mas nos ajuda a avançar na vida sem sermos dominados pela ansiedade ou pela cobiça, que é o que acontece com as pessoas. Ah, não tem hoje. Aí amanhã não tem. Depois de amanhã não tem. Aí começa a entrar no desespero. Quantos aqui me acompanharam durante... O canal fez 4 anos em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos entrar em dezembro. 4 meses, 4 anos e 7 meses. Quer dizer, já passou de 4 anos e meio. Eu dava aula numa outra cadeira. Cadeira muito ruim. Ela tá até aqui na frente, aqui, do outro lado aqui, eu olho para ela. Ela ainda serve ainda, mas para ficar o tempo todo, às vezes eu fico 4, 5, 6 horas sentado nessa cadeira. É claro, levanto, coisa, mas até mais tempo. Então, e aí, levantava dessa cadeira, irmão, só Deus sabe. Cheio de dor. Essa cadeira atual aqui não me deixa com dor. Por incrível que pareça, eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Aí o Senhor mandou. Mas enquanto não houve um momento, eu tive que continuar com aquela. E é para a obra dele. Deus tem me ensinado isso. Eu preciso, tem coisas, como eu disse, o computador. O microfone que eu gravo, ele não é um microfone adequado para esse tipo de trabalho. Que ele capta muitos sons. Eu uso um filtro para não deixar, mas aí isso compromete a qualidade da minha voz, de certa maneira. A câmera que eu uso para gravar não é uma câmera adequada. Por isso eu não posso colocar em alta definição, porque o computador também não aguenta. Então eu gravo em HD, não posso gravar em Full HD. Gostaria de gravar em Full HD, mas não posso, porque o computador não aguenta. Tudo isso tem a ver com a obra de Deus, irmãos. Entenda isso. Isso não tem a ver com o meu projeto pessoal, tem a ver com a obra dele. E aí a questão é, bom, se tem a ver com a obra dele, por que ele não manda? Quem foi que disse para você que só porque é para a obra de Deus ele tem que mandar no momento que você quer? Isso é uma coisa que nós vamos aprender na vida. E se eu não aprender a me contentar com o que tenho aqui para fazer o trabalho nesse momento, eu vou viver frustrado.
eu vou desanimar, eu vou parar, eu vou abandonar. Glória a Deus, vamos em frente. Ele nos ensina a trabalhar e buscar nossos objetivos com gratidão e confiança, sabendo que Deus é soberano e proverá tudo o que realmente precisamos, no tempo dele. Se Deus me ensina com as coisas dele, é coisa para o reino, e mesmo assim não vem na hora que eu espero, imagine as coisas pessoais. Imagine as coisas pessoais. Se vai vir. Não vem. Coisas para o reino dele não vem na hora que eu espero, imagina as coisas pessoais. Então o Senhor vai trabalhando em mim e vai me livrando da insatisfação. Aos poucos eu vou sendo livre disso. Que eu falo, Senhor, se coisas para ti, para tua obra, não vem imediatamente, por que as coisas para mim vai vir imediatamente? Mas quem não tem essa experiência, entra em desespero. 3. Protegendo seu contentamento. Seja grato, valorize o que você já tem, esteja contente. 1. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Meu pastor presidente diz que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Também, alguém diz, a gratidão é a rainha de todas as virtudes. A pastora Antonieta Rosa fala isso. Então, nós vamos compreender o seguinte. Gratidão é algo que agrada a Deus. Esse exercício de reconhecimento em atitude de louvor, oração e alegria permeia o sentimento de ações de graças que devemos devotar a Deus por tudo que Ele é e faz. Quando você aprende a agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez, dificilmente você vai ser atingido pelo descontentamento. Mas se você não é grato, pode ter certeza. Porque, protegendo seu contentamento, gratidão, ser grato. Pessoas que não são gratas são pessoas que são descontentes. Estão sendo alvo do descontentamento. Porque ela nunca reconhece o que recebeu, ela sempre reconhece o que não tem. Ela só olha para o que não tem. Não olha para o que tem. Eu não era nem para estar vivo quando eu era criança. Desde criança havia uma batalha contra a minha vida. Me lembro que várias vezes vinha aquela voz na minha mente, eu morava num lugar, tinha um terraço, vinha aquela voz na minha mente, minha mãe ia trabalhar, não tinha com quem deixar a gente, eu era o filho mais velho, eu estava naquele terraço, 8 anos, 9 anos. O terraço tinha o muro era um pouquinho alto, mas daria para poder pular para o outro lado. Tinha uma beirada e lá embaixo ia cair mais de 15 metros. 15, acho que tinha mais de 15. Muito mais. E aí? E vinha aquela voz, pula para o outro lado. Se joga lá embaixo. Sabe? Aquela coisa, uma melancolia que ia tomando conta da minha alma. Mas nunca o Senhor deixou isso acontecer. Porque o plano dele na minha vida precisava se cumprir. E hoje eu estou aqui. Eu me lembro disso. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro do cenário daquele lugar. Todos os dias que eu subia para aquele lugar, às vezes ficava ouvindo o pássaro cantar e aquilo ia me tomando de um sentimento de melancolia. Hoje eu consigo descrever isso. Mas eu nunca pulei para o outro lado, porque havia uma coisa em mim que me protegeu chamada medo. Eu tinha medo. E o medo serviu para proteger a minha vida, nesse sentido. Tem pessoas que são governadas pelo medo, tranca ela. Aí não é disso. Mas o medo nesse caso, o medo ele é bom quando ele serve para te proteger, de você não fazer uma coisa que vai colocar sua vida em risco. E eu fui poupado. Eu me lembro disso. Eu vou orar e às vezes eu falo com Deus, Senhor, eu não era para estar aqui não. Passei momentos na minha vida
Eu achava que a solução era acabar com a minha vida. Nunca participei de coisas assim, nunca estive envolvido com outras coisas, mas vinha esse estado assim de desiste de viver, termina com a tua vida. Mas o Senhor me livrou. Então seja grato. E aí eu vou entrar em desespero porque eu não tenho, às vezes, por exemplo, não é o caso, mas eu estou só mostrando aqui. Eu queria comprar um celular e eu não tenho. Eu vou ficar desesperado. Eu não vou levantar. Eu não vou comer. Não posso não, irmãos. A minha vida é muito mais importante do que um celular. A minha vida é muito mais importante do que uma outra coisa material. Eu tenho vida. Deus me deu saúde. Eu estou aqui. Deus seja louvado por isso. Esse sentimento pode ser encontrado na vida do salmista. Gratidão. Bendizo a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista sabia o que ele tinha passado. Ele dizia, não posso esquecer. Por isso que eu digo, aqui no canal tem o Salmo 116. Salmo 116. Procura aí que você vai achar. Salmo 116. É o salmo da minha vida. Eu sempre falo isso. Assiste que você vai entender. O encontramos também na vida do apóstolo dos gentios. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Filipenses 1, 3, 4. Paulo era tomado de gratidão. A ingratidão protege o seu coração do descontentamento. Assim, tanto o sentimento do salmista quanto do apóstolo dos gentios está subentendido nos textos bíblicos de Provérbios 15, 16 e 17. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que está falando em Provérbios, Paulo e o salmista também falam a mesma coisa. Para tirar o nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocá-lo para o que já temos, reconhecendo isso como favor de Deus. E para fazer assim, é necessário ter uma atitude de agradecimento pelo que temos. Você está passando por um momento difícil, tira o teu olhar, ou seja, tira o teu pensamento disso e pensa no que você tem. E é o que vai tratar já já. Esses textos reforçam que a gratidão não é opcional na vida do cristão, mas uma resposta natural ao caráter e às ações de Deus. Essa atitude fortalece nossa fé, renova nossa alegria e glorifica o nome do Senhor. Além disso, nos protege de sentimentos como ingratidão e murmuração, lembrando-nos de que Deus sempre está presente cuidando de nós em todas as coisas. Ações de graça são, portanto, um estilo de vida, não apenas palavras ditas em momentos específicos. Tá vendo? Pessoas gratas são gratas sempre. Não é um momento que faz alguém ser grato. Ele é grato, é um estilo de vida. Ele vive de gratidão. Ele é grato a Deus, ele é grato às pessoas. Uma pessoa que é ingrata aos outros, ele é ingrata a Deus também. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você conhece alguém que é ingrato a você ou alguém, ele primeiro foi ingrato a Deus, ele não é grato a Deus por nada. Porque quando você começa a ser grato a Deus, automaticamente isso vai refletir nos seus relacionamentos com o próximo. Portanto, agradecer a Deus e a quem nos estendeu a mão, e aqui está falando de ser humano também, tá? Em algum momento da vida, é um antídoto contra a nossa autossuficiência e passamos a compreender que desfrutamos da graça de Deus. Essa postura fortalece o nosso contentamento. Quantas pessoas ingratas são ajudadas pelos outros e não agradece, não reconhece? Deus tem a misericórdia. Deus tem a misericórdia. Aí, a segunda coisa é valorize o que você já tem. Provérbios 15, 16, 17 nos lembra de que, uma vez acompanhado com o temor do Senhor, amor, justiça e paz, tudo que temos na presença de Deus é bom. E por isso podemos valorizar cada benefício como favor de Deus. Ter levantado é um benefício de Deus, é um favor de Deus. Estar com saúde é um favor de Deus. Ter alguma coisa para se alimentar é um favor de Deus. Estamos agradecendo? Nesse contexto, o apóstolo Paulo nos lembra que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Às vezes o jovem pode estar preocupado. Poxa, eu queria isso, eu queria aquilo. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes, indo para a escola, tinha
colegas que naquele tempo, né? No meu tempo, tênis assim que eram... esperava, que chute. Só os que têm mais idade vão entender o que é isso. E aí, novinho, as pessoas às vezes iam pra escola e às vezes a gente não tinha conga. Conga. Né? Azul marinho, simples. O que chute não, tinha umas garras. Era uma alegria lá em casa quando a mamãe podia comprar que chute. Ah, era uma festa. Era uma festa. Aquele cheiro de borracha. Coisa de criança, de pré-adolescente, de adolescente. E às vezes você tá na escola e você chega lá, tem um aluno lá com tênis de marca e aí, mas eu também queria. Mas seu pai e tua mãe não podem comprar. Vocês também não podem comprar nada. Vocês nunca têm nada. É esse o caminho que você vai entrar? Pode falar aí na sala de aula para os jovens. Se vocês entrarem por esse caminho, amanhã vocês vão ser pai. Vai ser mãe. Vocês vão ouvir a mesma coisa dos seus filhos. E aí vocês vão entender o que os seus pais sentiam quando vocês falavam isso. Porque você só entende quando você passa. Então mude essa rota. Logo, esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como uma guarda à nossa boca para impedir a gente murmurar, falar coisa que não deve. Que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação, acompanhada de pouca ação e assertividade. Esse tipo de comportamento corrói o nosso contentamento. Que a pessoa só esbraveja, só murmura, só reclama. O salmista diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Ele nos ensina a refrear palavras de reclamação e a substituir murmurações por louvor, transformando o nosso coração em testemunho. Assim, ao cultivarmos uma vida de contentamento na presença de Deus, vivemos em maior harmonia com sua vontade e refletimos mais intensamente o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. Eu reconheço que algumas pessoas são mais tendentes a estarem descontentes do que outras. Eu sei que isso é verdade. Mas nós precisamos de transformação para não ser tomado pelo descontentamento. 3. Esteja contente. Uma lição sobre a questão da proteção contra o descontentamento só podia terminar com esteja contente. Contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Isso não tem nada a ver com comodidade, passividade, comodismo. Certamente o apóstolo dos gentios tinha todo o motivo do mundo para passar por essa vida de maneira frustrada, amargurada e rancorosa. Você já leu 2 Coríntios capítulo 11 a partir do 16 até o 33? Faz um favor para mim. Na aula aí, você pode até não ter lido lição, não ter lido referência. Pega a classe, tire 3 minutinhos para ler esse texto. Vai valer a pena muito. Muito. Eu só não vou fazer aqui porque o tempo já está apertado. Mas na classe dá para você fazer. Guarda um tempo para você fazer isso. Mostra para eles o que Paulo passou. E diz para eles o seguinte, que eu estou dizendo aqui, para você poder saber o que vai falar lá. Paulo era alguém que tinha tudo para ser bem-sucedido na vida como fariseu. Porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Provavelmente Paulo vinha de uma família com um recurso financeiro melhor. Porque estudar com Gamaliel não era para qualquer um. Só que quando ele veio para Cristo, ele perdeu tudo. Paulo abriu mão de tudo. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi desprezado, abandonado. Na sua segunda carta a Timóteo, ele fala que todos os deixaram. Não houve ninguém com ele, que ninguém quer andar com alguém que o império está caçando para tirar a vida. Se ele fosse fariseu, ele tinha sido bem-sucedido materialmente, mas teria sido um fracasso espiritualmente. Quem é você? O que você espera ser? Reconhecido na terra ou reconhecido no céu?
Reconhecido no céu e reconhecido na terra? Ou só reconhecido na terra? Quem sou eu? Quem é você? Fica o exercício aí. Leia a segunda carta de Coríntios, capítulo 11. Pode ler a partir do 21. A partir do 21. Não precisa ser nem do 16. Se você não tiver muito tempo, você pode ler a partir do 21. Deixa eu só confirmar se é 21 mesmo. Certo? 22. A partir do 22. Mas se você tiver tempo, leia do 16. É importante porque é o texto completo. Certo? Entretanto, ele preferiu viver de maneira que a presença de Deus fosse o seu contentamento. Ter o Senhor, para ele era tudo. O propósito de vida não era de natureza terrena, mas espiritual. O próprio Deus disse para Ananias: vai, porque eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Para Paulo, o ministério era um ministério de sofrimento por causa do que ele teria que realizar. Então, mais espiritual, celestial e eterna, ele desejava o que era humilde, revestido de entranháveis afetos e compaixões. Romanos 12:16, Filipenses 2:1. O desejo do apóstolo era do que sintamos o mesmo que ele sentia. Assim, quem tem esse mesmo sentimento não se encontra dominado pelos valores do mundo, mas pelos valores eternos do céu. Por isso, essa pessoa é capaz de se encontrar contente com o Senhor. Como está teu coração hoje? Você está contente ou está descontente? Está frustrado? Não tem tudo que quer nesse momento? É uma fase. Faça a sua parte e espere no Senhor. Antes de entrar aqui na conclusão, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia 27 de novembro de 2027, completou aquilo que eu pedi aqui, que eu falei. Se você quer que grave um vídeo sobre dízimos e ofertas, eu tô pedindo para que você coloque aí que quer. Eu sabia que só os jovens aqui, apesar de dar aí 1.500 visualizações, 1.800, 2.000, os adultos dão 12.000, 15.000, pode dar até mais. Então eu sabia que não ia dar as 50, então eu chamei os adultos também para participar. E no dia 27 de novembro de 2000, na verdade dia 28, desculpe, dia 28 de novembro de 2024, na parte da manhã, quando eu estava gravando a aula de adultos, completou as 50 pessoas. Já passou, eu acho que já está quase em 60 quando eu estou gravando aqui. Então o vídeo sobre dízimos e ofertas vai ser lançado aqui no canal, tá bom? Vai ter uma mensagem sobre isso, fique atento aí, porque na próxima lição, quando eu for gravar, provavelmente eu já tenha gravado o vídeo e eu vou avisar vocês e já vou deixar ele, inclusive, lá na tela final. Não hoje, mas na tela final da próxima aula. Então, o meu agradecimento a vocês que participaram e pediram sobre o vídeo dízimos e ofertas. Conclusão. Olha a frase aí, a frase é essa. O contentamento em Deus é a solução para os desafios da vida. Escreva essa frase aí no seu comentário. O contentamento em Deus é a solução para os desafios da vida. É importante, tá? Nessa lição vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós, que são muitos. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível, que não tem como expressar com palavras, no coração, que na maioria das vezes é inexplicável. É isso aí. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em quaisquer situações. Paulo estava preso e diz, alegrai-vos. E ele estava preso. 4:4 de Filipenses. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. Porque nós temos recebido benefícios, nem sempre é o que nós esperamos, mas Deus está cuidando de nós. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 11, 15 de dezembro de 2024, proteção contra a inveja. O que é a proteção contra a inveja? Fazer figa? É ter amuletos? Não, não, não. Nós vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre isso. Se você quiser nos convidar, fique à vontade, é só parar a tela aí. Também lembrando a você, se você quiser semear no meu Ministério da Palavra, você pode abrir o seu aplicativo do banco, acessar a área Pix e ler o QR Code, ou
usar a chave Pix. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, enganjado nessa obra. Eu sou grato àqueles que têm contribuído e eu espero que o Senhor possa abençoar. E se Deus tocar no seu coração, a demanda é grande, mas eu espero no Senhor. Independente de qualquer coisa, os programas são feitos aqui para a glória de Deus. Deus tem me dado essa graça. Mas se você quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Conto também que você possa, na próxima tela vai ter aí o vídeo de Provérbio 16, entendendo o Provérbio 16, e sobre a Bíblia, a infalível palavra de Deus. Link na descrição também para você aí, em relação aos... Nós temos aí os slides da EBD comentado online, é uma forma de você investir também. Tenho aí o e-book, o Perdão entre Casais, que não serve só para casais, serve para o perdão de modo geral, tá? E tem aí também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Todos eles, o link vai estar na descrição e no comentário afixado, tá? Eu lembrando a vocês aí. Vamos orar, agradecer, eu agradeço a você que ficou até agora. Uma lição confrontadora, que nos confronta muito. Nas suas orações, ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, filhos, netos, família de modo geral. Nós precisamos muito de oração. Deus sabe, ore pelo nosso ministério, pelas portas que o Senhor quiser abrir, ore pela nossa saúde, principalmente pela saúde dela. Ore por nós, nós precisamos de oração. Então vamos orar nesse momento. Vamos lá, oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa grande oportunidade de estar aqui, de ter ministrado essa aula. Eu sou grato. Não era para eu estar aqui, mas o Senhor me trouxe com mão forte e aqui estou eu. Então eu Te agradeço, Senhor, por tudo, por tudo. Eu Te agradeço. Porque, Senhor, a minha vida não se resume, Senhor, nas coisas materiais, mas se resume em ter a Tua presença. E saber, Senhor querido, que naquele grande dia, se eu perseverar até o fim, que o Senhor me dê graça, eu chegarei até lá. Então tira do nosso coração o descontentamento, Senhor. Ajuda esse professor, essa professora a ministrar essa aula. Que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor fale de forma poderosa através da vida de cada um deles, Senhor. Ó Deus, e que os alunos sejam impactados. Porque os jovens têm muitos questionamentos. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que só meu amigo pode ter? Por que só meu colega pode ter? Por que só minha colega pode ter? Que essa mensagem, que essa aula possa mudar a mente deles. Que o Senhor venha fazer grandes coisas em nome de Jesus. Sejamos contentes, tenhamos contentamento. Que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.